Agora a gente vai dar início para a segunda parte da aula de perdas de fertilizantes nitrogenados, certo? Então, essa é a primeira parte, espero que você tenha gostado da primeira. Vamos ao conteúdo. Agora falando um pouquinho sobre cada uma dessas perdas, como elas ocorrem e de que forma a gente consegue mitigar. Vou começar pela perda mais comum, mais famosa, mais discutida, aquela perda que mais se cria ferramentas, tecnologias para evitar, principalmente no Brasil, que é a perda por volatilização de amônia. Primeiro ponto que a gente precisa entender sobre as perdas por volatilização de amônia é a seguinte: em solos alcalinos eu tenho maiores perdas, certo? Então se eu tiver um solo neutro para ácido, eu tenho menores perdas por volatilização de amônia, e se eu tenho um solo alcalino, eu posso ter perdas maiores, mesmo que eu aplique nitrogênio na forma de amônio, certo? Na forma amoniacal. E para vocês entenderem como que isso funciona, eu vou propor aqui duas coisas que podem ocorrer com a molécula de ureia, uma vez que ela é aplicada no solo. No primeiro caso aqui, apliquei ureia no solo e eu tinha hidrogênios livres, tá? Então aqui, ó, juntei uma molécula de ureia com dois hidrogênios, e aí eu formei o quê? Duas moléculas de amônio, NH4, mais o ácido carbônico, certo? Nesse caso aqui, observem que esse hidrogênio livre já é uma condição que eu tenho um solo ácido, certo? Então hidrogênio livre, solo ácido. Na segunda condição, eu tenho a formação de amônia, certo? Mais CO2, quando eu junto, por exemplo, a ureia com água, com molécula de água. Eu posso ter qualquer uma dessas reações, certo? Isso vai depender, por exemplo, da abundância de água e de hidrogênios livres. E eu posso, por exemplo, na segunda condição, eu estou transformando a ureia em amônia, certo? Então ela já transforma numa forma volátil e libera também o CO2. E agora, para entender também como que funciona, vamos supor que nesse segundo caso, que eu transformei a ureia direto em amônia. Isso significa que eu vou perder? Irreversível? Não necessariamente. Isso pode acontecer na solução do solo, essa transformação, formei amônia, tranquila, por enquanto eu não perdi. Eu posso juntar essa amônia com água. Uma vez que eu juntei essa amônia com a água, eu tenho a formação de amônio mais hidroxila, o OH-. Então, a amônia, quando ela reage com a água, eu consigo transformar ela em amônio. Então, não significa que a formação de amônia seja, vamos dizer assim, causa perdida. Ela pode ainda, se ela permanecer ali no solo, né, se ela não volatilizar, eu ainda consigo transformar em amônio. E o contrário também pode ocorrer. Se eu tiver o amônio e eu juntar ele com a hidroxila, então eu vou formar a amônia, certo? Vou transformar em amônia mais água. Então qualquer uma dessas condições elas podem ocorrer no solo dependendo da concentração de cada substância. E agora eu quero mostrar para vocês o seguinte: esse gráfico, então já é um estudo já bem antigo ali dos anos 80, ele mostra o que? Eu apliquei sulfato de amônio, ou seja, a fonte de nitrogênio é a amoniacal, que é uma fonte muito comum de ser usada principalmente quando a gente quer evitar perdas por volatilização de amônia. Porém, foi aplicado em duas condições de solo, uma condição ácida e uma condição básica, alcalina. Então, olhem a diferença que deu na volatilização de amônia, percentualmente. Observem que na situação do solo ácido, as perdas foram irrisórias. Vamos chutar ali que foi na faixa de 3% aproximadamente, talvez 4% no máximo. Agora, quando eu apliquei o sulfato de amônio numa condição de solo alcalino, eu tive uma perda ali que chegou a aproximadamente 50%. Ou seja, a gente não pode assumir que em qualquer condição, quando a gente aplica uma fonte amoniacal,
não haverão perdas por volatilização, certo? Podem haver perdas nessa condição em que eu tenho um solo alcalino, tá? O que não é muito comum, é muito difícil encontrar uma condição de solo aqui muito próximo do pH 8, certo? Porém, a gente não pode assumir por regra que nunca haverão essas perdas. Outra coisa que afeta as perdas por volatilização de amônia, a temperatura. Isso aqui afeta demais, afeta diretamente, certo? Então, as altas temperaturas favorecem as perdas por volatilização de amônia. Então, além disso, né, além de acelerar a hidrólise da ureia, né, é uma reação que ocorre com mais facilidade com temperaturas um pouco mais altas, a própria evaporação da água contida no solo ajuda a transportar essa amônia para a atmosfera. Então, quando eu tenho fluxo de vapor de água saindo do solo em direção à atmosfera, com esse fluxo eu também acabo muitas vezes ajudando a transportar essa amônia para a atmosfera, para o ar. E aqui eu tenho um exemplo de um trabalho lá dos anos 60, certo? Poxa, está desatualizado? Não, não está. Se a gente repetir e fizer trabalhos desse tipo hoje, nós vamos observar a mesma coisa, né? Então é uma coisa que não mudou e já foi observada há muito tempo. Se eu aplicar ureia, certo? Esperar dias aí e manter todo esse conjunto, manter esse ambiente numa determinada temperatura, eu vou ter diferença na volatilização de amônia de acordo com a temperatura. Então observem aqui que foi testado 7 graus, 16 graus, 24 graus, 32 graus. E as perdas percentuais de nitrogênio por volatilização de amônia foram de aproximadamente ali 7, 8% para uma condição mais fria, né, uns 7 graus, e para os 32 graus as perdas chegaram ali aproximadamente 26, 27%. Então aí a gente consegue perceber uma relação direta da temperatura com a volatilização de amônia. E o que isso significa? Significa que eu tenho que de alguma forma controlar a temperatura? Não, eu não tenho como controlar a temperatura de um talhão de milho, de trigo, por exemplo. Porém, eu tenho como dar maior atenção para as perdas por volatilização em situações em que eu tenho mais calor, altas temperaturas. Então, eu posso dar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, que a nossa safra de verão, então, chega a temperatura ambiente fica muito alta, pode passar ali dos 30 graus tranquilamente, e no inverno eu tenho safras que as mínimas baixam a praticamente 0 grau, ou eu tenho médias ali de 14, 15, 16 graus. Isso significa o quê? Se eu quero me preocupar com volatilização de amônia nesse ambiente, eu tenho que ter maior preocupação na minha safra de verão do que na minha safra de inverno, certo? Outra coisa muito importante quando a gente fala de volatilização de amônia, aqui já falando em mitigar as perdas, incorporação do insumo, certo? Imaginem que essa reação, né, de hidrólise da ureia, que é transformar a ureia em amônio ou amônia, imaginem que ela ocorre ou na superfície ou abaixo da superfície do solo. Se essa reação ocorrer abaixo da superfície do solo, vamos dizer assim, incorporada, eu crio uma proteção natural. Vocês lembram que eu comentei anteriormente que se eu tiver a formação de amônia e ela permanecer no solo por um tempo, eu posso transformar essa amônia em amônio e aí praticamente eu já elimino o meu risco de perda por volatilização. Então, se essa reação, se essa hidrólise ocorrer abaixo da superfície, mesmo formando amônia, eu tenho ali, vamos dizer, mais prazo, eu ganho tempo para que essa amônia vire amônio e permaneça ali no solo. Essa ilustração mostra muito bem o que pode acontecer quando nós aplicamos ureia, certo, no solo úmido após a chuva. Imaginem que choveu, umedeceu o solo, né? E até vamos imaginar aqui que a gente tem uma situação mais quente, 25, 30 graus, vamos imaginar isso. Né? E lembrando que eu quase sempre vou aplicar os meus fertilizantes durante o dia. Então, eu apliquei de manhã,
tenho todo dia para aquecer ali. Então vai chegar meio-dia, metade da tarde, esse solo provavelmente vai estar quente. Então eu apliquei a ureia granulada, certo? Os grânulos, as esferinhas, em um solo úmido. Essa ureia, em contato com o solo úmido, ela absorve a umidade e aí ela já começa a se dissolver. Isso é hidrólise? Não. Isso eu apenas estou desagregando as moléculas de ureia, que estavam em forma de grânulo, eu desagrego elas e a partir daí elas são moléculas individualizadas. O que vai acontecer é que na superfície do solo, essa molécula, essa ureia que se dissolveu, vai virar amônio ou amônia, né? E a nossa preocupação aqui ela é a amônia. Como essa reação aconteceu na superfície do solo, eu perco essa amônia muito fácil. Então sempre que acabar formando amônia na superfície do solo, as minhas chances de perder essa amônia são gigantes. E a pergunta é, se eu fizer o contrário, então se eu aplicar ureia no solo seco e a chuva vir na sequência, aqui eu tenho uma situação diferente. Eu tenho solo seco, apliquei o grânulo da ureia. Imaginem que no solo seco, quando a ureia entra em contato com o solo, como ele está seco, ele não vai passar umidade para a ureia. Então aquela ureia ela vai permanecer em forma de ureia por mais tempo. Tá? Lembrando que a ureia, ela não vai, por exemplo, numa condição seca, sofrer sublimação como ocorre com a naftalina. Então a ureia ela precisa de umidade para desfazer o grânulo, assim como ela precisa de umidade para que ocorra a hidrólise. Então, apliquei a ureia granulada, choveu, certo? Vamos supor aí, choveu 10, 15 milímetros ou eu irriguei. E agora eu vou ter dois efeitos em um só. Essa chuva, ela vai dissolver o grânulo da ureia, então essas moléculas de ureia vão sofrer uma desagregação. E ao mesmo tempo, essa chuva, que é um fluxo de água que vai da superfície para as camadas mais profundas do solo, elas vão transportar essa ureia para baixo da superfície do solo, ainda na forma de ureia, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de amônio e amônia abaixo da superfície do solo, não mais na superfície. Quanto que essa chuva vai enterrar a ureia? Depende da chuva, depende do solo, depende de tudo. Mas vamos supor assim, enterrou 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, não importa, está abaixo, então as perdas elas são muito baixas porque aquela ureia vai sofrer hidrólise numa condição protegida. Então mesmo que ela sofra a transformação, a hidrólise e venha a formar amônia, aquela amônia vai permanecer ali presa, por assim dizer, no solo e inclusive pode vir a formar amônio que a planta pode absorver. E agora a gente falando um pouquinho das formas de incorporação. Existe só uma forma de incorporar a ureia no solo? Não, não necessariamente. A mais comum, e eu diria assim, a mais popular, mesmo que o agricultor tome essa decisão, muitas vezes até sem lembrar por que ele tomou essa decisão, é a água, chuva ou irrigação após a aplicação de nitrogênio, certo? De nitrogênio aqui falando especificamente na forma de ureia. Então assim, essa é uma informação que precisa ficar fixada, isso é uma regra. A gente aplica a ureia no solo seco e a chuva ou irrigação precisa vir na sequência, não o contrário. Eu não posso aplicar a ureia numa condição em que já choveu e aí eu aplico a ureia e depois o solo seca. Isso não pode acontecer. Sempre precisa, vamos lá, retomando, qual é a sequência? Solo seco, aplico a ureia, chove na sequência, tá? Isso é regra. Isso falando especificamente da ureia. Quando eu falo de fontes amoniacais ou nítricas, não é necessário. E outra forma de incorporar é a incorporação mecânica. Quando eu aplico a ureia nos sulcos, tá? E aí não é necessariamente no sulco de plantio, certo? Inclusive é muito perigoso adicionar uma quantidade muito grande, por exemplo, de ureia no sulco de plantio. Isso pode causar um efeito salino na semente, já pode queimar
as plantas que venham a germinar. Então, normalmente quando eu faço a incorporação de ureia, que não é uma operação tão comum, né, devido a altos custos, complexidade, eu vou fazer essa incorporação de ureia em sulcos diferentes daqueles que eu usei para fazer o plantio. E por que eu faria essa incorporação de ureia em sulcos? Para que aquela ureia já fique protegida no solo, já seja enterrada, e aí quando vem umidade, etc., aquela ureia vai sofrer as reações e ela vai permanecer, por exemplo, a amônia vai permanecer ali abaixo da superfície do solo, normalmente enterrado a 5 centímetros, 4 centímetros da superfície. E agora falando sobre a alcalinização do solo pela ureia. Quando ocorre a dissolução e hidrólise da ureia, o pH do solo em torno dos grânulos aumenta rapidamente, favorecendo ainda mais a formação de NH3. Lembrem-se daquilo que eu falei. Solos mais alcalinos, condições mais alcalinas, aumentam a probabilidade de formação de amônia. E o próprio grânulo da ureia, mesmo colocado, por exemplo, em um solo com pH neutro, o próprio grânulo da ureia, quando ele começa a sofrer hidrólise, ele aumenta o pH do solo no entorno dele, certo? Vou mostrar como é que funciona. Imaginem aqui que eu apliquei ureia num solo úmido, a ureia se dissolveu na superfície do solo, sofreu hidrólise, formou NH3 e NH4, todas aquelas reações que ocorrem ali, né, vamos dizer assim, num espaço pequeno de solo, vai causar um aumento local de pH. Então, no entorno daquele grânulo, ou muitos grânulos, depende da quantidade de ureia que se aplica, vai haver um aumento do pH. Por consequência, as moléculas de ureia que venham a sofrer hidrólise na sequência dessas primeiras que já aumentaram o pH, como o pH está mais alto, vai formar mais amônia. Então, significa o quê? Que nessa condição, o início da formação da hidrólise pode formar mais amônio, só que o pH do solo no entorno dos grânulos aumentou. Então, as reações que vêm na sequência, as próximas hidrólises vão começar a formar cada vez mais e mais amônia. Então, para reduzir essas perdas por volatilização, é importante que a gente evite grandes concentrações de amônia, ou melhor, desculpa, é importante que a gente evite grandes concentrações de ureia numa única aplicação, certo? Então, se eu aplicar mais ureia de uma vez, eu vou ter um efeito maior, né, dessa alcalinização do solo. O mesmo vale para a questão da incorporação. Se esse efeito ocorrer com essa ureia incorporada, eu vou ter menores perdas, porque ela vai estar protegida. O mesmo vale para a própria água, que ela vai, vamos dizer assim, dissipar essa ureia que foi aplicada numa área maior do solo, num volume maior de solo. Imaginem que aqui eu tenho um solo úmido, não choveu, aquela ureia, né, aquela bolinha, simplesmente se desfez, se desmanchou e ficou ali concentrada num espaço muito pequeno. Então, quanto mais eu dissipar essa ureia, melhor. E agora falando justamente desse efeito rápido do aumento de pH do solo, uma das ferramentas que nós temos, uma das tecnologias que nós temos, assim, que dá para se dizer que é uma das mais acessíveis para mitigar essas perdas, é o uso de inibidor de urease. Por quê? Imaginem que ocorre essa reação muito rápida, ao longo de 2, 3 dias, eu aplicar ureia, vai sofrer hidrólise, etc. e vai ocorrer todas aquelas formações. Se essas transformações ocorrerem ao longo de um período maior, dá mais tempo para que, por exemplo, aquela região que ficou com pH mais alto, para que aquele pH mais alto se dissipe, porque isso não vai ficar para sempre. Imaginem que eu aplico ureia, vai haver em torno dos grânulos aquele aumento de pH, só que isso com o tempo vai se dissipar, conforme chove, etc, etc. E o inibidor de urease, ele serve justamente para quê? Para que essa hidrólise de ureia que ocorreria num espaço de tempo muito curto, para que ela demore mais para acontecer. E o que é interessante da gente falar do inibidor de urease? Ele reduz as perdas
por volatilização de amônia em até 70%. Então existem muitos estudos, muitas universidades já têm trabalhos aí ao longo de muitos anos, testando em diferentes condições, diferentes locais, climas, enfim. E normalmente a redução de perdas ela é na ordem de 40%, 50%, 70% em relação à aplicação da ureia convencional. Porém, uma coisa que a gente deve lembrar é que em casos que seriam desfavoráveis à perda por volatilização, o uso de inibidor de urease não vai fazer tanta diferença assim. Então imaginem que eu tenho uma condição em que eu teria uma perda muito alta por volatilização de amônia, eu aplico ureia com inibidor de urease, aí eu vou ter uma redução significativa, né, a ponto de impactar financeiramente a minha safra. Só que se eu aplicar essa ureia com inibidor de urease numa condição em que já não ocorreria muita volatilização, pode ser que seja um investimento desnecessário, né? Então imaginem uma condição assim, o agricultor ele incorpora a ureia no solo, vamos ir para um extremo. O agricultor incorpora a ureia no solo. Só essa incorporação já vai reduzir as perdas para menos de 5%, 4%, 3%, certo? Não teria para que ele utilizar ureia com inibidor de urease nesse caso, porque ele já está de alguma forma inibindo a volatilização. E às vezes essa redução de 2%, 3% na perda da ureia não compensa o preço que ele pode vir a pagar a mais pelo insumo com inibidor de urease. Sempre é mais caro o insumo com inibidor de urease? Normalmente é mais caro, certo? Normalmente a ureia com inibidor de urease ela é um pouco mais cara que a ureia comum. Existem casos em que a ureia com inibidor é mais barata? Eventualmente pode surgir algum caso, mas é uma questão de mercado, muitas vezes de oferta e de procura, enfim, eu já vi casos, só que não é regra, certo? E agora, para a gente entender um pouquinho qual é o mecanismo de ação do inibidor de urease, vamos entender como que funciona a urease no solo. Observem isso aqui, na primeira etapa. Eu tenho ureia que eu acabei de aplicar no solo, que são essas formas azuis, e eu tenho urease, certo? Que é uma enzima que está presente no solo. Lembrando que essa enzima urease ela é produzida por micro-organismos, né? Então, normalmente solos aí com uma microbiologia bem desenvolvida vai ter muita urease disponível, né? E eu estou aplicando ureia e eu tenho urease disponível. Aqui na etapa 2 vocês já podem ver o quê? Que a urease ela vai ali e meio que captura a ureia. A urease vai ali, pega a ureia e ela vai quebrar, né, ali na terceira etapa, a ureia em amônio ou amônia, que são esses círculos mais ou menos ali roxos, certo? Então o que vai acontecer? Tenho alta disponibilidade de urease no solo, apliquei uma quantidade de ureia, rapidamente a enzima urease vai buscar essa ureia, vai quebrar, né, vai causar hidrólise, e ali eu vou ter a formação de amônia e amônio. E aí essa proporção entre amônia e amônio vai depender bastante das condições ali do solo, etc. O que seria a ureia com inibidor de urease? Imaginem que na mesma quantidade de solo, com a mesma quantidade de urease, eu aplico ureia com uma substância misturada a uma substância análoga à ureia. O que seria uma substância análoga à ureia? Que não é ureia, mas de certa forma parece ureia, por assim dizer. A urease ela vai atacar tanto a ureia quanto o inibidor, certo? Então o inibidor de urease está ali representado na cor verde, que eu apliquei junto com a ureia. E aí quando eu começar aquela reação da urease, vamos dizer assim, pegar a ureia, na verdade parte da urease vai quebrar a ureia e parte vai atacar o inibidor, certo? Aqui eu usei como exemplo o NBPT. Então o que vai acontecer? É quase como se eu colocasse junto da ureia uma distração. Então eu coloco uma substância que o inibidor acha que é ureia, certo? Eu não estou falando acha no sentido dele ter uma consciência, é uma questão de reações.
Mas para ficar mais fácil de entender, é como se ele pensasse que está pegando a ureia, na verdade ele está pegando uma isca que a gente coloca junto para preservar a ureia por mais tempo. Então, por que a gente chama de inibidor de urease? Porque esse inibidor que eu misturo com a ureia, ele vai gastar a urease, então ele vai gastar uma parte dessa urease que tem no solo, por consequência vai levar mais tempo para o solo repor essa urease até que ele consiga terminar com a ureia. Então imagine aqui, ó, nessas 3 etapas, já na terceira etapa a gente vê o que? Como parte daquela urease atacou o inibidor e não a ureia, eu vou ter ali uma pequena formação de amônio e amônia, vamos pôr assim, já nos primeiros dias, só que parte da minha ureia vai ser preservada. Por quê? Porque eu gastei urease atacando um análogo. E aqui eu tenho um exemplo matemático, aqui, trabalho de 2002. Um exemplo numérico, desculpa, um gráfico. O que significa esse gráfico? Isso aqui, ó, dias após a aplicação. Tenho perdas por volatilização de amônia. Observe que no caso da ureia convencional, logo alguns dias após a aplicação, eu já tenho um pico de volatilização de amônia, certo? É quando aquela atividade de urease está mais intensa e eu tenho uma grande formação de amônia num curto período de tempo, tá? Então, quanto tempo isso leva para ocorrer? Normalmente esse pico ele aparece, depende muito da condição, mas vai levar 3, 4, 5 dias e esse pico vai ocorrer, certo? Quando eu aplico ureia com inibidor de urease, observem que eu retardo mais ou menos no dobro do tempo para ocorrer o pico. Então, aquele pico que vamos tomar como exemplo que teve no 4º dia após a aplicação, na ureia convencional, na ureia com NBPT vai ocorrer, por exemplo, no 8º dia. Vai levar um pouquinho mais de tempo para esse pico ocorrer, e quando esse pico ocorrer, ele vai ser mais baixo, ele vai ter menor magnitude, porque não tem tanta urease acontecendo ali, não tem tanta quebra de ureia num período curto de tempo. Vocês podem observar que esse período em que ocorre a reação ele é um pouco mais esparramado ao longo do tempo. Seguindo em frente então com algumas tecnologias que nós temos para reduzir a volatilização de amônia, vamos falar então dos insumos de liberação lenta e controlada. O que acontece? Esses insumos não são sinônimos, por assim dizer, eles têm mecanismos de ação muito diferentes, porém os efeitos dele, quando nós utilizamos, né, o efeito desses insumos, ele é muito semelhante, certo? Então, eles têm como objetivo, né, eles existem para quê? Para reduzir a disponibilização de ureia ao longo do tempo, num curto período de tempo. Então, aquela ureia que eu aplico no solo, que seria disponibilizada ao longo de uma semana, 10 dias, dependendo da tecnologia que eu emprego, de liberação lenta ou de liberação controlada, essa ureia pode ser liberada ao longo de um mês, pode ser liberada ao longo de 3 meses, pode ser liberada ao longo de 1 ano ou mais. Depende muito da tecnologia empregada. E o que isso faz? É como se ao invés de aplicar toda a ureia de uma vez, né, eu aplico sim, de fato, ela de uma vez só, porém a liberação dela como se fosse parcelada ao longo dos próximos dias, semanas, né, ou meses. Então esse é o objetivo da ureia de liberação lenta ou controlada. Começando pela ureia de liberação lenta. Como que funciona a tecnologia de ureia de liberação lenta? Normalmente consiste em eu aumentar, eu agregar melhor as moléculas de ureia, certo? Porque se eu pegar um grânulo de ureia, que é basicamente um agregado de moléculas de ureia, coloco água, esses grânulos vão, vamos dizer assim, eles vão ser desmembrados facilmente. Eu vou separar um grânulo do outro de uma forma muito fácil. Quando eu tenho uma ureia de liberação lenta, eu adiciono alguma substância que vai dificultar essa separação das moléculas de ureia. E um bom exemplo disso é o formaldeído, que é utilizado para produzir a ureia formaldeído, que é muito semelhante ao que eu tenho nessa representação. As moléculas de ureia, observem que elas não estão isoladas, elas têm entre elas como se fosse um cimento,
né? Então é a mesma coisa, a diferença entre eu pegar um monte de tijolo e simplesmente empilhar. Observem que é muito fácil chegar e esparramar esses tijolos. E agora imagine eu pegar esses tijolos e fixar eles com cimento. É muito mais difícil, é mais trabalhoso separar esses tijolos. E quando eu fabrico a ureia formaldeído, que é uma ureia de liberação lenta, é a mesma coisa que colocar cimento entre as moléculas de ureia. Então, também eu posso dizer que eu faço uma polimerização dessa ureia, eu transformo ela num polímero. Inclusive, né, a título de curiosidade, a ureia formaldeído não é utilizada apenas como fertilizante, mas também ela é utilizada como cola. Então, pode ser utilizado como cola de papel, cola de madeira, então tem muitos compensados de madeira que são feitos utilizando a ureia formaldeído. E aí o que vai acontecer? Apliquei a ureia formaldeído, né, que são moléculas de ureia fixadas por formaldeído, e ao longo do tempo, com temperatura, chuva, né, vamos dizer assim, as intempéries climáticas mais micro-organismos, aquele formaldeído vai soltando, e aí eu tenho liberação de moléculas de ureia individualmente ao longo do tempo, certo? E aí conforme essa ureia é liberada da cadeia, né, do polímero, a urease vai ali, pega a ureia e transforma em amônio ou amônia. Esse processo ele pode levar até 3 anos para que a totalidade da ureia seja liberada das cadeias de polímeros. Então, entendido sobre essa tecnologia, apesar de ser uma tecnologia bastante interessante, ela é pouco utilizada, por exemplo, para culturas anuais. Normalmente é mais simples, né? É mais viável a gente colocar em culturas perenes, né? Por exemplo, fruticultura, né? Ou qualquer cultura aí que permaneça por muitos anos no solo. Por quê? Porque ao invés de eu ficar adubando ao longo de um ano, eu posso fazer uma adubação no ano, e aquela minha adubação que tem um alto valor agregado, então não é um insumo tão barato, aquela adubação que eu faço vai fornecer nitrogênio ali ao longo dos próximos meses, certo? Agora falando um pouco sobre a ureia de liberação controlada. Essa é uma tecnologia já bem mais popular, não é um insumo muito utilizado, amplamente utilizado não é. Ainda é um insumo que perto dos convencionais é pouco utilizado, porém ele é mais intuitivo, né, e mais popular. Isso é a famosa ureia protegida, certo? Eu posso proteger apenas a ureia? Não, eu posso utilizar nitrato protegido, por exemplo. Eu posso utilizar uma mistura de ureia com sulfato de amônio e proteger toda essa mistura. Eu posso fazer qualquer proteção, tá? Mas vamos utilizar a ureia aqui como exemplo. Como que funciona essa tecnologia de ureia protegida? Primeiro ponto, é diferente da ureia com NBPT, tá? Ou da ureia estabilizada, a ureia com inibidor de urease. Lembrando que a ureia com inibidor de urease, a solubilidade dela em água permanece a mesma. Então se eu pegar uma ureia comum e uma ureia com inibidor de urease, uma ureia estabilizada, e eu jogar na água, elas vão se dissolver da mesma forma. Então, a ureia com inibidor de urease não é ureia protegida. Então, isso é outra coisa que a gente tem que fixar. Se o fornecedor do insumo diz que tem ureia protegida para vender, é outra tecnologia. Não deveria ser a ureia com inibidor de urease. Porque eu estou falando de mecanismos de ação totalmente diferentes, tecnologias diferentes, complexidades diferentes e também, muitas vezes, usos diferentes para insumos que são bem distintos em termos de tecnologia. Então, ureia protegida e ureia com inibidor de urease não são a mesma coisa. O que é de fato a ureia protegida? A ureia protegida é quando eu pego um grânulo de ureia, certo? Que é ali naquele formato de esfera, e eu coloco uma casca nesse grânulo, tá? Então eu coloco uma casca, que ela pode ser uma fina membrana de algum polímero, cera, né? Posso utilizar várias coisas, tipo o poliuretano, por exemplo, tem várias substâncias. Eu posso fazer uma casquinha de ureia formaldeído, né? Inclusive a própria ureia formaldeído, ela pode servir como um polímero que reveste esse grânulo. Eu posso utilizar também outros materiais como o enxofre elementar, que é muito popular nas ureias protegidas, né? Em que eu pego a ureia, né, o grânulo,
e aí se coloca uma casca de enxofre. E qual é a diferença? Bom, normalmente as camadas de polímero, cera, elas vão ser bem fininhas, ou seja, o teor de nitrogênio dessa ureia protegida ele vai ser mais próximo daquela ureia convencional. Então ele vai ter, pode ter 42%, 43% de ureia, por quê? Porque em peso, né, em relação ao peso do grânulo, aquela casca ela tem um peso muito pequeno porque ela é fina. Quando eu utilizo enxofre, normalmente eu estou falando de um revestimento mais grosso. Então eu posso ter, por exemplo, ureia revestida com enxofre ali com 30% de nitrogênio, 29%, 28% de nitrogênio, 32%, enfim, varia muito com a espessura da casca. E eu posso, inclusive, combinar cascas diferentes. Eu posso colocar um revestimento de enxofre e aí revestir o enxofre com polímero. Tem várias tecnologias. Já vi casos assim de 3 camadas de revestimento no mesmo insumo, o que obviamente encarece o insumo. E qual é o mecanismo de ação desse tipo de tecnologia? Esse insumo, ele cria uma casca que é semipermeável, certo? Não é uma casca que vai se dissolver fácil na água, então ela pode sofrer um bom tempo aí na intempérie, chuva, sol, etc., que ela vai demorar para se desfazer, né? Eventualmente ela se desfaz, mas ela demora. Parte da água, que provavelmente vem da chuva ou da umidade do solo, penetra nessa casca. Por isso que é uma membrana semipermeável, ela não é um isolante total de água, ela não é impermeável, é semipermeável. Então parte da água entra, dissolve a ureia que tem ali dentro, e aí essa solução de água com ureia, ela sai através da casca, e aí essa ureia é liberada no solo junto com essa água que vai saindo dentro da casca. Só que isso não ocorre de uma vez só. Isso ocorre ao longo de muito tempo. Isso pode levar 1 mês, pode levar 2 meses, 3 meses para que a totalidade ocorra. Então o que vai acontecer na prática? Diferente da ureia com inibidor de urease, cuja solubilidade não muda em relação à ureia convencional, a ureia protegida, né, ou ureia de liberação lenta, se eu colocar o grânulo na água, ele não vai dissolver na hora, ele não vai dissolver em instantes, ele vai ficar ali naquela forma por um bom tempo. Então isso aqui é uma proteção física, que além de diminuir a entrega de nitrogênio num curto período de tempo, né, ou seja, ele vai entregando nitrogênio lentamente, o que já é muito bom para a gente evitar perdas, né, por exemplo, por volatilização. Vocês lembrem que uma grande quantidade de ureia no mesmo instante no solo causa maiores perdas por volatilização. Além de eu reduzir essas perdas, eu reduzo perdas por desnitrificação e eu reduzo perdas por lixiviação, porque é como se eu estivesse fazendo uma aplicação parcelada, ou melhor, aplicações parceladas de nitrogênio. Outra coisa que pode ter muita interferência nas perdas por volatilização de amônia é o sistema de cultivo utilizado. Se nós utilizamos, por exemplo, o plantio direto ou o cultivo convencional. Então, por que vai haver essa influência do sistema de cultivo nas perdas por volatilização de amônia? E eu não estou falando aqui que pode ser um caso em que o cultivo convencional é mais interessante do que o plantio direto. Não, plantio direto, em linhas gerais, eu posso afirmar que é sempre a melhor opção quando se pode fazer, certo? Então isso já é uma discussão antiga, eu diria assim que já está bem manjada, já tem martelo batido, porém a gente precisa entender quais são as diferenças, né, com o que a gente precisa se preocupar uma vez que a gente utiliza cada um desses cultivos, desses sistemas de cultivo. Começando pelo sistema convencional. Eu vou ter menor presença da enzima urease, eu vou ter menor necessidade de água para incorporar o insumo, e eu vou ter maior temperatura do solo e menor retenção de umidade, certo? Então, por que eu tenho menor presença da enzima urease, por exemplo? Porque eu falei, né, vocês lembram que eu comentei, que um solo, quanto maior for a atividade biológica dele, maior vai ser a presença da enzima urease, uma vez que ela é produzida por seres vivos. Então,
Imaginem que um solo com sistema convencional, ele é um solo mais pobre em microbiologia, por consequência, ou em biologia do modo geral. Então, por consequência, eu tenho menor presença da enzima urease. Por que a menor necessidade de água para incorporar o insumo? Porque o solo está nu. Muitas vezes, o plantio direto mesmo, quando se aplica um fertilizante, ele não vai ficar, muitas vezes, diretamente em contato com o solo, às vezes ele fica suspenso na palha, ele pode ficar, vamos dizer assim, em obstáculos entre o ar e o solo. Então, por consequência, para colocar todos esses grânulos no solo e percolar, eu preciso de uma quantidade menor de água num sistema em que o solo costuma ficar nu. E por que o solo tem maior temperatura e menor retenção de umidade? Justamente porque quando eu tenho um solo protegido por palha, normalmente, já vi experimentos, já vi testes, normalmente eu vou ter uma redução de temperatura no solo, vamos dizer assim, embaixo da palha, em relação à superfície da palha, de até uns 10 graus. Então imaginem que eu ponho a mão na palha, eu vou ter 30 graus, ponho a mão no solo, embaixo da palha eu vou ter uns 20 graus. Então efetivamente no solo eu vou ter menor temperatura. Quando eu falo do sistema plantio direto, eu vou ter maior presença da enzima urease, eu vou ter maior necessidade de água para incorporar o insumo, e eu vou ter menor temperatura do solo e maior retenção de umidade. Essa retenção de umidade pode ter muito a ver com a questão da matéria orgânica. Maior quantidade de matéria orgânica ajuda a reter umidade. Aqui eu venho com apenas um parêntese, que eu diria que é mais uma curiosidade, algo que ainda não tem muitos estudos consolidando numericamente como que funciona esse fenômeno. Porém, uma coisa que a bibliografia traz é que pode ocorrer a absorção da amônia volatilizada pelas folhas das plantas. Ou seja, imaginem que eu estou com um cultivo de milho já relativamente alto, vamos supor que esteja em V8, eu aplico ureia, parte dessa ureia volatiliza, e aí se eu tiver, por exemplo, umidade, orvalho na folha, parte dessas moléculas de amônia podem ser capturadas pelaquela água contida na folha e ser absorvida pela planta, certo? Por que eu trago isso apenas como uma observação, uma curiosidade? Porque eu não saberia dizer quanto por cento da ureia volatilizada essas plantas são capazes de capturar, porém, vale lembrar que isso é possível. Então, essa foi a segunda parte da aula sobre perdas de fertilizantes nitrogenados. Se você gostou, então compartilha, curte, manda para os amigos. Se você tem dúvidas ou sugestões, coloque nos comentários ou manda uma mensagem para a gente. A gente se vê então na terceira parte.